Eratóstenes foi o cara da ciência antiga, da ciência grega. O cara foi simplesmente um matemático, gramático, poeta, geógrafo, bibliotecário, lá da biblioteca de Alexandria. O cara foi astrônomo na Grécia Antiga, ele era o rei da parada. E ele é muito conhecido por ter calculado a circunferência da Terra. E é isso que a gente vai ver agora nessa aula. Então vamos lá, gente. Cara, o Eratóstenes, ele viveu mais ou menos nessa época aqui, de acordo com a nossa literatura científica, e ele na época trabalhava na biblioteca de Alexandria. E ele tinha um cargo importante lá, na verdade, né? Ele é praticamente o dono daquilo tudo, daquela biblioteca. E um certo dia, diz a lenda, né, que ele estava trabalhando, na verdade, né, e aí encontrou um papiro onde dizia o seguinte: no dia mais longo do ano, em 21 de junho, à medida que o meio-dia se aproximava, as sombras das colunas do templo da cidade de Siena iam diminuindo até que não projetavam sombra nenhuma no chão, pois o sol ficava a pino, de maneira perpendicular. Por essa mesma razão, era possível ver o reflexo do sol no espelho d'água de certo poço da cidade. Olha que interessante, ele encontrou esse papiro descrevendo esse fenômeno. Não se sabe da onde que ele tirou esse papiro, né? De qual autor, quem falou isso. A gente ainda não tem essa informação até hoje, cara. Mas ele encontrou, né, esse papiro e aí ele ficou intrigado com isso. Porque é o seguinte, ó, o fenômeno está dizendo exatamente, claro, o que acontece. E aqui nós temos algumas fotos desse fenômeno. Então, no início da manhã, em 21 de junho, o sol ainda está nascendo e aqui seria o poço lá de Siena. Esse é o famoso poço de Siena. Ao meio-dia, sol a pino, a incidência de luz solar é perpendicular a esse poço. Ou seja, não forma sombra, galera. Ao meio-dia, não forma sombra. Isso aí intrigou o Eratóstenes, porque ele sabia que em qualquer localização, em qualquer coluna que pertencesse à cidade de Alexandria, projetaria uma considerável sombra no chão nesse horário. Por que em Siena, que é uma outra cidade, tem uma certa distância considerável, né, de Alexandria, por que lá em Siena isso aconteceria? Vamos lembrar que estamos na Grécia Antiga, galera. É um pensamento muito interessante para a época, né? E aí ele até se questiona, será que seria falso o relato do papiro? O cara foi lá testar. E aí, só antes de vocês perguntarem alguma coisa, né? E a gente continuar aqui na nossa linha de raciocínio, é claro que isso tem a ver com o formato da Terra. Notem que se a Terra fosse plana, a formação de sombra ela deveria ser igual em qualquer cidade. E isso Eratóstenes estava se questionando. Mas já que as sombras eram distintas, na verdade em Siena quase não tinha sombra e em Alexandria tinha uma sombra considerável, ele deduziu que a Terra seria possivelmente esférica e ele foi atrás de correr dessa informação. E aí o que ele fez, cara? Olha que brilhantismo desse grego, cara, esse grego sinistro. Ele fez assim mais ou menos o seguinte desenho, o seguinte esboço, o seguinte raciocínio, né? Claro que como é que se diz? A notação matemática não é a da época, gente. Eu estou fazendo um anacronismo aqui, né? A notação matemática não é a mesma da época. Mas se eu fizer a notação da época, vocês vão ficar what the fuck that? Então eu estou fazendo uma notação atual que vocês conhecem, mas que é simples. O cara resolveu o problema usando trigonometria básica, assim como a maioria dos gregos antigos, né? Então vamos lá. Toda a trigonometria básica foi desenvolvida para resolver esses problemas astronômicos, gente. Essa que é a maravilha da ciência grega, né, de antigamente. Então tá aqui os raios solares. Aí eles se idem perpendicularmente ao poço de Siena naquele horário de meio-dia, sol a pino. Só que em Alexandria, qualquer estaca, qualquer coluna deveria ter uma sombra considerável. Então tá aqui a sombra, beleza? Aí ele fez uma trigonometria básica. Ele percebeu que tinha um Z aqui sendo formado. Tá vendo o Z formado? Esse Z formado ele é formado, né, pelo prolongamento aqui do raio de luz, por essa partezinha da haste da coluna ligado ao raio da Terra, e ainda tem aqui um pedacinho do raio da Terra também. Notem o seguinte, esse ângulo alfa ele precisava ser determinado para ele encontrar o valor do raio da Terra.
e, consequentemente, a circunferência da Terra. Por que, João, esse alfa deveria ser determinado? Vamos entender. Primeiro ele chamou esse ângulo aqui entre a coluna e o prolongamento do raio de luz de alfa. E aí ele pegou o que seria o raio da Terra também e a distância entre as duas cidades. Essa distância aqui, na verdade, ela é o arco da circunferência, né, desse mesmo ângulo alfa também. Porque esse ângulo alfa ele pode ser projetado para cá pela regrinha justamente do Z, ângulos alternos internos, né? Matemática básica, gente. E ele fez a regrinha de 3, famosa. Ele sabia que 360 graus estava para 2πr, circunferência da... o perímetro da circunferência. E o alfa estaria para D, né? Esse pedacinho do alfa estaria para esse arco aqui da circunferência. Então notem, e aí eu repito, ele precisaria desse alfa para encontrar o raio da Terra. Porque essa distância aqui, o cara também calculou. O cara foi andando de uma cidade a outra, gente. Sem camelo, sem ônibus, sem carro. O cara foi andando e mediu isso. Impressionante. Impressionante, galera. Então ele só precisaria do alfa. Como que ele fez isso? Olha quão impressionante é isso aqui também. Ele pegou a altura H da coluna e percebeu que a sombra ela tinha 1/8 da altura da coluna, da altura da estaca. Ele usou o que a gente chamaria hoje, né, de tangente desse ângulo alfa. Tangente é cateto oposto, né, sobre cateto adjacente. Então ele fez H sobre 8 dividido por H, que deu 1/8. Se você pega qualquer tabela atual de trigonometria, você vai ver que a tangente do ângulo alfa, que dá 0,125, o ângulo ele é aproximadamente 7,2 graus. E olha que na época ele não tinha uma tabela, né, para consultar rapidamente. Mas ele fez um cálculo semelhante e chegou a esse resultado. Então, regrinha de 3, você encontra esse raio R aqui. Observação. Ele pegou um valor ali que a gente adota como atualmente de 800 quilômetros entre a cidade de Siena e de Alexandria, tá bom? Aí tem, assim, alguns autores, alguns historiadores da ciência que, na verdade, dizem que ele usou uma medida na época, né, dessa distância D aqui, usando os estádios egípcios, e tem alguns historiadores que falam dos estádios olímpicos. Aquele estádio mesmo, né, que hoje em dia é estádio de futebol, né, mas lá na época era aquele coliseu para ter aqueles eventos todos e tal. Aquele estádio ali tinha uma medida, né, e aí eles calculavam por estádio. Só que se a gente usa o estádio egípcio, o raio usando essa medida vai dar 6.250 quilômetros. Se a gente usa o estádio olímpico, dá 7.364, porque ele era um pouquinho maior. De qualquer maneira, esses resultados são muito próximos do que a gente aceita como o resultado atual, que seria de 6.361. Olha o quão próximo é isso, galera. Que absurdo! A gente está falando de um grego antigo. Maravilhoso, maravilhoso, gente. Então vamos fazer uma questãozinha da FUVEST que fala sobre esse evento. Olha o que ela fala aí pra gente, cara. Uma das primeiras estimativas do raio da Terra é atribuída ao cara, Eratóstenes, estudioso grego que viveu aproximadamente entre blá blá blá. Sabendo que em Assuã, cidade localizada no sul do Egito, ao meio-dia, ao meio-dia do solstício de verão, fica tranquilo que a gente ainda vai falar sobre solstício, equinócio, tá bom? Mas notem que esse é o dia mais longo na Terra. Pronto. Um bastão vertical não apresentava sombra, Eratóstenes decidiu investigar o que ocorreria nas mesmas condições em Alexandria, cidade no norte do Egito. Então Assuã é no sul do Egito, Alexandria no norte do Egito. O estudioso observou que em Alexandria ao meio-dia, tá vendo? Ó, em Alexandria ao meio-dia do solstício de verão, então a mesma data, um bastão vertical apresentava sombra, já conversamos sobre isso, e determinou o ângulo θ entre as direções do bastão e de incidência dos raios de sol, aquele que ele mediu como 7,2 aproximadamente. O valor do raio da Terra obtido a partir de θ e da distância entre Alexandria e Assuã foi de aproximadamente 7.500 km, isso usando aquele raio olímpico, né? Está mais próximo desse valor. O mês em que foram realizadas as observações, então o mês, e o valor aproximado de θ são respectivamente iguais a quanto?
Ele dá aqui no Note a Dote a distância estimada por Eratosthenes até entre Assuã e Alexandria, né, de 900 km e π é igual a 3. Como é que a gente vai resolver essa questão? Uma maneira de se resolver essa questão é a seguinte, ó. Esse ângulo θ, ele na verdade seria ali o arco AB, que seria essa partezinha aqui, né? O arco AB, dividido pela distância OA, que seria o O, o centro, e a distância OA seria o raio da Terra. Então nós teríamos aqui um valor de 900 dividido por 7.500. Estamos trabalhando em quilômetros, né? E aí vai dar, então, quilômetro por quilômetro vai sair a unidade. Claro, o ângulo θ, ele é adimensional. Isso vai simplificando, vai dar 3 sobre 25, que é a mesma coisa que 12 sobre 100, né? Se a gente multiplicar em cima e embaixo por 4, isso vai dar 0,12 radiano. Segura essa informação aí, por favor, porque agora a gente vai fazer uma regrinha de 3. Eu sei que 180 graus está para o valor de π radianos, mas a gente encontrou ali um valor de 0,12. Quanto que seria esse ângulo θ? Regrinha de 3. Então, esse ângulo θ vai ser igual a 180 vezes 0,12 dividido por π, que é aproximadamente 3 de acordo com o enunciado. E a gente vai poder simplificar esses dois números aqui. Aqui vai ficar 0,04 e embaixo fica 1, não é isso? Continuando a nossa conta, a gente vai ter então θ igual 180 vezes 4 sobre 100, que é 0,04. Vai morrer um zero com zero, e a gente pode fazer 18 vezes 4, que daria 72, com dividido por 10, 7,2 graus. Então, a gente chegou àquele valor aproximado que a gente já tinha visto, né? E aí, gente, a gente deveria saber aqui, só para matar a questão, quando que acontece o solstício de verão. Bom, o solstício de verão, cara, eu vou ainda marcar com vocês essa aulinha. A gente ainda vai ter essa aulinha futura, fica aqui ligado na playlist. Só que você já pode saber de antemão que é em junho, galera. O solstício de verão lá no norte acontece em junho, que seria o contrário daqui do hemisfério sul, né? Aqui em junho seria o solstício de inverno. E aí na parte do hemisfério norte, onde está situada essas cidades, Assuã, né, no Egito, Alexandria também, é em junho. E o grau é 7. Então, gabarito, letra A. Excelente questão. Na nossa próxima aula, vamos descobrir como que os gregos antigos mediram o raio da lua. Espero você na próxima aula. Se inscreve aí no canal. Um forte abraço e bons estudos. Fiquem ligados aqui para sempre receberem mais notificações.